Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de terça-feira, dia 13 de maio de 2025. Separei para vocês aqui 7 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto para vocês, tá show, galera? Antes de mais nada, já deixa um like aí para estar fortalecendo aí o trabalho do Bet Green, tá? O like aí vai ajudar bastante, vai estar fortalecendo aqui o trabalho, né? E ajudando também o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Então não esqueça aí de deixar seu like aí, que vai ser uma forma de gratidão e eu vou ficar muito agradecido a todos vocês. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho do lado para receber a notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui. Nessa rodada aqui, galera, a gente vai ter esses jogos, ó, Campeonato do Egito, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano Série B, vamos ter aqui o jogo de volta aqui dessa semifinal da Championship, né, ver aí quem vai enfrentar possivelmente o Sheffield United, né, se vai ser o Sunderland ou Coventry. Aí vamos ter 2 jogos da Libertadores e um jogo aqui da Sul-Americana. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o jogo do Egito, né, jogo aí da disputa do título. A gente vai ter os Zamalek jogando em casa contra o Pirâmide. 2 horas da tarde esse jogo, né? Jogo muito importante aí pro Pirâmide, né? O Pirâmide aí que precisa mais do que nunca dessa vitória para poder voltar para a liderança, né? Atualmente a equipe vem de 2 derrotas seguidas e acabou vendo o Al-Ahly passar na liderança, né? O Al-Ahly que na última rodada acabou vencendo em casa por 4-2 e o Pirâmide fora de casa perdeu por 4-2 pro National Bank. É uma equipe que vinha aí na liderança aí já algumas rodadas e acabou perdendo aí com essas 2 derrotas seguidas, né? Já o Zamalek está aqui em terceiro lugar, vai em busca de mais uma vitória para poder se garantir em terceiro lugar, né? E participar aí da taça das confederações da CAF. E acredito que é jogo bom para gols, né? A gente vai ver aqui o confronto direto, a gente vê uma vitória do Pirâmides e 4 empates, né? O equilíbrio muito grande aí nesse confronto direto, e acredito que não vai ser diferente, né? Tem tudo para ser bem equilibrado esse confronto. Se a gente for pegar aqui o mercado de gols, galera, mostrar aqui para vocês, o mais de um gol e meio tá pagando 1,40, né? Uma odd boa aí pra gente fazer até uma entrada simples, ou quem sabe botar no bilhetezinho aí, né, fazer uma dupla, que já pega um odd bem considerável. E também tem o ambos marcam, né, o ambos marcam aí pagando 1,83, uma odd boa para entrada simples, né. Então a primeira opção nesse jogo a gente pega o mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Pirâmide. Agora vamos aqui para o próximo jogo, o Campeonato Espanhol La Liga. A gente vai ter Real Sociedad contra Celta de Vigo, 3 horas da tarde esse jogo, né? Jogo bem importante aí para as 2 equipes. Celta de Vigo aí tá brigando aí para tentar conquistar uma vaga aí na Liga Europa, né? Atualmente a equipe está em 7º lugar, ficando com a última vaga, né? O Real Betis já disparou, né? Então não tem mais possibilidade assim, né? Até matematicamente tem, né? Mas muito difícil aí o Celta de Vigo passar o Real Betis, né? Então assim, ele vai tentar permanecer pelo menos na 7ª posição aí, porque tem equipes aí na cola, né? Que é o caso aqui do Raio Vallecano, Mallorca, até mesmo Valência e Osasuna, né? Já o time da Real Sociedad está 43 pontos, teria que vencer aí os últimos 3 jogos para tentar beliscar pelo menos aí uma vaga na Conference League, né? Então promete ser um jogo aí bem equilibrado entre essas 2 equipes. As odds está pagando 2,40 para a vitória da Real Sociedad e 2,90 para a vitória Celta de Vigo, né? E o mercado de gols aqui, se a gente for dar uma olhada mais de um gol e meio, tá pagando 1,34, 1,33. Para bilhete tá excelente, tá, galera? Acredito aí que tem chance de bater 2 gols na partida ou mais. E eu também vejo o favoritismo da Real Sociedad jogando em casa, né? A gente vai dar uma olhada aqui, a Real Sociedad jogando em casa aí nesse campeonato, 7 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, e fora de casa Celta de Vigo não tem a campanha boa, né? 3 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Se a gente for ver aqui o confronto direto, a Real Sociedad jogando em casa venceu 2 vezes, Celta de Vigo venceu uma, né, fora de casa contra a Real Sociedad, e teve 2 empates. Então aqui a primeira opção a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, talvez um empate com gols.
Agora o próximo jogo aqui, a gente tem Série B da Itália, né? Jogo importante aí, vamos ter o Mantova jogando em casa contra o nosso querido Catanzaro, 3h30 da tarde esse jogo, né? Jogo importante aí porque o Catanzaro, apesar que já conquistou, né? Acabou conquistando na vitória contra o Sassuolo, conquistou aí a sua vaga, né? Só que do outro lado a gente tem o Mantova aí que tá brigando para não ser rebaixado, né? Precisa aí vencer esse jogo, porque pode entrar nessa briga aí se a Sampdoria vencer o jogo, né? E o Mantova perder, então assim, última rodada e o Mantova pode entrar aí nesses playoffs de rebaixamento, né? Lembrando que o 16º e o 17º participa aí de uns playoffs aí para decidir quem vai ser rebaixado e quem vai continuar, né? Então é um jogo muito mais importante aí pro Mantova do que pro próprio Catanzaro, que conseguiu garantir a sua vaga na última rodada aí nos playoffs, né? Para ver se vai conseguir subir para a Série A ou não. Os últimos 5 jogos do Mantova, a gente vê aqui 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e o Catanzaro 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, 1 vitória do Mantova e 2 empates aí nos últimos 5 jogos, né? Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, a gente vai dar uma olhada na odd primeiro, tá pagando 2,77 pro Mantova vencer. A gente vai pegar a primeira opção, a dica casa mais de meio gol, né? No caso, o Mantova para marcar pelo menos um golzinho aí, pela importância do jogo, né? E a segunda opção, a gente pode arriscar aqui casa ou empate, né? O Catanzaro possivelmente pode poupar alguns jogadores, né? E com isso aí o Mantova pode se favorecer e conseguir essa vitória para se livrar, né, do rebaixamento, até mesmo um empate, né? Então, caso ou empate é a nossa segunda opção. Placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 casa. Agora vamos aqui para o próximo jogo, Championship, né, a semifinal aí, jogo de volta entre Sunderland e o Coventry, jogo que acontece 4 horas da tarde. Primeiro jogo, Sunderland foi lá na casa do Coventry e venceu por 2-1, né, um ótimo resultado. Agora depende apenas de um empate para poder se classificar aí para a grande final. Estava acompanhando aqui, o Sheffield acabou de marcar 1-0, então abriu 4 gols de vantagem, então já está completamente aí 99,9% já na final, né? Então o Sunderland aí vai tentar buscar essa final aí para disputar contra o Sheffield, né, para ver quem vai subir para a Premier League. O Sunderland, que não vinha de uma sequência boa, né, mas acabou quebrando essa sequência na hora certa, né, vencendo o Coventry por 2-1. Antes disso eram 4 derrotas seguidas, né? E o time do Coventry, que tem 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. No confronto direto, 2 vitórias do Coventry, 1 vitória do Sunderland e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence com empate anula, e a segunda opção menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, 1-0 para o Sunderland. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Vamos ter Copa Libertadores, vamos ter aqui o Fortaleza jogando em casa contra o Bucaramanga, né, da Colômbia, 9h30 da noite esse jogo, né? Fortaleza vai estar jogando aí diante de sua torcida e tem tudo aí para poder buscar essa vitória, né, e ficar bem próximo da classificação, né? Se vencer esse jogo aí, apesar que se vencer esse jogo já está matematicamente, né, já garantido, porque vai a 10 pontos e o Bucaramanga na última rodada aí só vai conseguir chegar a 8, né? Então é jogo aí para conseguir a classificação e quem sabe primeira posição no grupo, né? Torcer para um tropeço do Racing contra o Colo-Colo, né? Não vai ser tão fácil, né? Especialmente que o Colo-Colo tá mal, mas o Fortaleza vai tentar buscar essa vitória em casa, né? Lembrando que no jogo de ida acabou empatando 1-1, né? Jogando lá na Colômbia, um ótimo resultado, e na última rodada goleou o Colo-Colo por 4-0, né? E chegou aí a 7 pontos, então um empate aí já garante também, né? O time do Fortaleza, né? Não, um empate não garante não, porque o Bucaramanga vencer no último jogo, acaba passando. Então tem que vencer aí, né? Tem que vencer para poder conquistar essa classificação aí com uma rodada de antecedência. O Bucaramanga não tem outra alternativa a não ser vencer ou vencer. Os últimos 5 jogos aí do Fortaleza, 2 vitórias e 3 empates, né? Vem de 2 goleadas, né? Uma da Libertadores, como eu acabei de falar, e na última rodada do Brasileirão meteu 5-0 no Juventude, né? Então tá embalado aí, tá numa sequência muito boa e querendo ou não isso aí dá uma motivação pro elenco, né? E o Bucaramanga, por sua vez, nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate, né? No confronto direto teve apenas esse jogo, né, de ida, onde o Bucaramanga acabou empatando em casa por 1-1. E aqui, galera, eu particularmente estou confiando aí no Leão, especialmente jogando Castelão aí lotado, vai buscar esses 3 pontos. Então, primeira opção a gente pega a dica casa vence, e a segunda opção, casa mais de 1,5 gols, no caso Fortaleza para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa.
Agora o próximo jogo aqui da Libertadores, a gente tem aqui o Universidade de Chile contra o Carabobo. 9h30 da noite esse jogo favorável demais para a Universidade de Chile vencer, né? Especialmente que essa equipe do Carabobo é bem fraquinha, né? Até o momento não venceu ninguém, um empate, 3 derrotas, né? Enquanto a Universidade de Chile está com 2 vitórias, um empate e uma derrota apenas, né? Tá aí nessa disputa para conseguir a classificação junto com Estudiantes e Botafogo, né? Lembrando que no jogo de ida, o Universidade do Chile venceu não, empatou, né? Fora de casa por 1-1 contra essa equipe do Carabobo, e agora jogando em casa tem tudo para vencer, né? Os dois jogos que a equipe fez, venceu um, que foi contra o Botafogo, e perdeu para o Estudiante, né, em casa por 3-0, né? Então vai tentar buscar sua segunda vitória em casa, né? E fora de casa, o Carabobo fez apenas um jogo e perdeu, né? Que foi para o Botafogo aí, perdeu por 2-0. Os últimos 5 jogos aqui na Universidade de Chile, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E os últimos 5 jogos do Carabobo, 1 vitória, 3 empates e uma derrota. No confronto direto, apenas esse jogo de ida, né? Onde o Carabobo ficou no empate 1-1 jogando em casa. E acredito que agora a Universidade de Chile vai buscar aí essa vitória diante de sua torcida, né? E tentar buscar essa classificação. A primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence, né? Universidade de Chile para vencer. E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-0 casa, 2-0 para a Universidade de Chile. Agora, nosso último jogo aqui, Copa Sul-Americana, né? Jogo muito importante aí pro Vasco da Gama, né? A gente vai ter o Lanús da Argentina jogando em casa contra o Vasco representando o Brasil aí nessa Sul-Americana, 9h30 da noite, né? Era um grupo que teoricamente o Vasco já era para estar na liderança aí, tranquilo, né? Mas acabou que perdeu um jogo bobo pro Puerto Cabello, jogou mal pra caramba. Aí teve um empate em casa contra o Lanús e teve a estreia, né? Onde a equipe chegou a abrir 3-1 contra o Melgar e tomou empate, né? Se não fosse isso, a equipe estava aí com 7 pontos, né? Tava mais tranquilo, né? Porque, querendo ou não, nesse grupo aí ainda tem Puerto Cabello e Melgar, que ainda tem chance aí de se classificar em segundo lugar, né? Então, o Vasco vai tentar buscar uma vitória aí e torcer para um tropeço do Lanús, que vai jogar contra... Torcer para o tropeço do Lanús na última rodada, né? E é um confronto direto, né? Se o Vasco vencer, ele vai ter a mesma pontuação, porém o saldo de gol não vai conseguir ultrapassar, né? Só se meter uma goleada de 6-0, né? Mas muito difícil. Mas 5-0 eu acho, né? 5-0 eu acho que já passa, né? 5-0, 4-0. Então, assim, não é tarefa tão fácil, né? A princípio o Vasco tem que vencer e na última rodada torcer para um tropeço do Lanús, que vai jogar em casa contra... Vai jogar fora de casa, na verdade, né? Contra o time... Não, é a última rodada, né? Não. O Lanús vai jogar contra quem na última rodada? Não apareceu aqui, doideira. Deve ser contra o Puerto Cabello, né? Eu não me recordo. Mas enfim, é jogo onde o Vasco precisa aí mais do que nunca dessa vitória, né? Os últimos 5 jogos do Lanús, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E os últimos 5 jogos do Vasco, 1 empate e 4 derrotas. Assim, situação bem complicada pro Vasco, né? Cá entre nós. Aqui, galera, eu infelizmente não tem como colocar uma vitória do Vasco pelo futebol que vem apresentando, né? Então a gente vai pegar aqui o mais de um gol e meio na partida como primeira opção. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui um ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 Lanús, mas vamos torcer por empate aí para o Vasco aí tentar conquistar essa classificação na última rodada, né? Vamos aproveitar aqui e vamos dar uma olhada no Genius, galera, que é o sitezinho aí de análise por inteligência artificial, né? Vou entrar aqui na conta e vou mostrar aqui para vocês o que o Genius está falando desse jogo aí entre Lanús e Vasco. Lembrando que esse sitezinho aí é um site onde ele faz análise completa, né, para poder oferecer aí as melhores análises possíveis, né? E você pode estar adquirindo ele aí por um plano semanal para testar, ou se você quiser já pega o plano mensal, porque realmente vale a pena, tá, galera? É um sitezinho aí que vai ajudar bastante, especialmente quem não tem muito tempo para poder analisar os jogos. A gente vai clicar aqui do lado esquerdo da tela em Pergunte ao Genius IA. E aqui a gente vai escrever o nome do time, né? Vamos botar aqui, ó. Eu escrevi... Não foi meme não, tá, galera? Eu escrevi errado mesmo, Vasco. Vamos pegar aqui, ó, Lanús e Vasco pela Sul-Americana e vamos perguntar aqui, ó, qual vai ser o placar desse jogo?
Lembrando que aqui você pode perguntar qualquer coisa, tá, galera? Quantos cartões vai sair nesse jogo, quantos escanteios, você pode perguntar qualquer coisa. Aqui eu vou botar placar, que aí a gente já tem uma ideia mais ou menos do placar e automaticamente quem vai vencer, né? E também mercado de gols, né? Já fica mais completo, né? Aqui ele vai estar processando, né, o algoritmo, vai analisar os confrontos diretos, os últimos jogos de cada equipe, média de gols marcado, média de gols sofrido, e aqui ele vai dar uma análise completa, ó. Com base nos jogados calculados, o Lanús tem uma vantagem significativa em relação ao Vasco, especialmente em defesa, e blá. E aqui, galera, o placar mais provável para esse confronto seria 2-0 o Lanús em cima do Vasco, tá? Lanús e mais de um gol e meio seria um combo, né? Um combo interessante. Então ele deixou aqui o possível placar, né? 2-0 pro Lanús, né? Eu arrisquei um 2-1. Vamos torcer aí pro Vasco marcar pelo menos um golzinho, né? E vamos torcer também pro empate, né? Torcer pro empate. Não vamos torcer para time argentino, cá entre nós. Mas enfim, galera, o Genius é esse aqui, ó. Você tem várias opções aqui do lado esquerdo aqui da tela. E eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo, também no comentário aí. Quem quiser clicar no link aí e fazer seu cadastro, experimenta aí uma semana, ou já coloca um mês que é o custo-benefício melhor. Eu acredito que vocês vão gostar bastante, porque a assertividade é bem alta. Fechou? Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais palpites dessa rodada, né, de terça-feira. Agora eu vou estar deixando a seguir para vocês o bilhete pronto, né, e que seja uma rodada muito boa pra gente, né, que a gente possa começar aí essa semana aí com o pé direito. E agora o bilhete da rodada ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aí para essa rodada de terça-feira, a gente vai aqui com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Libertadores, jogo entre Fortaleza e o Bucaramanga, a gente pegou vitória do Fortaleza. Segundo jogo, também da Libertadores, Universidade de Chile contra o Carabobo, a gente pegou vitória da Universidade de Chile. E o terceiro jogo, Sul-Americano, jogo entre Lanús e Vasco da Gama, a gente pegou aqui Lanús ou empate, né? A dupla hipótese aí, né? Casa ou empate. No final a gente teve uma odd de 2,37, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 237,60. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira. Lembrando a todos vocês que o link do bilhete eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo no comentário fixado, tá, galera? Só você clicar nesse link você já vai direto pro bilhete pronto, né? Não vai precisar ficar procurando jogo por jogo, mercado por mercado. Então vai ter essa facilidade, né? Clicou no link aí, o bilhete já vai estar pronto, é só você colocar o valor que você deseja fazer a entrada, tá? E se por acaso você não tiver conta lá na Estrela Bet, que é onde a gente fez esse bilhete, clica nesse link aí, faça seu cadastro, aproveita as vantagens que tem dentro do site e aproveita também para fazer esse bilhetezinho da rodada que ficou muito top e tem grande chance aí de bater, né? Vamos torcer para esse green aí pra gente começar a semana com muito cacau no bolso, fechou? Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos palpites e do bilhete, né? Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta também, que é muito importante, tá? E quem puder também, compartilhe o link aí com seus amigos nas suas redes sociais, fechou? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa terça-feira e conto com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!